Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos todos. Estamos começando mais uma live, voltamos com as nossas lives, né? E é com muita alegria que a gente anuncia o assunto de hoje, que é bem importante, que é capacitismo e racismo, certo? Enquanto as convidadas vão chegando, eu vou me apresentando. Deixa eu só adicionar aqui. Da URC, sou bolsista do CEPAC e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, com a pele não retinta, meus cabelos são pretos, meus olhos são castanho escuro, dá para confundir com preto também. E eu estou vestindo um moletom bordô e um cachecol marrom. Ele é marrom um pouco sim, um pouco bege. Aqui chegou a Elaine, uma das nossas convidadas, a gente está esperando a Dani. Enquanto isso, Elaine, pode ir se apresentando para a gente enquanto a Dani chega? Sim, sim, claro. Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok? Bom, pessoal, eu sou a Elaine, mulher. Acho que a conexão dela caiu. Elaine, eu não estou conseguindo te ouvir. Não sei se tu consegue me ouvir. Consegue me ouvir? Voltou. Elaine, não conseguimos te ouvir. Vocês conseguem me ouvir ou só a Elaine? Olá, boa Oi, noite. Dani, tudo bom? Tudo? A gente tá com um probleminha, a gente não consegue ouvir a Elaine. Ela, não sei se ela tá sem áudio. Enquanto ela tenta arrumar ali, Dani, tu pode se apresentar pra gente um pouquinho, fazer tal de descrição também? Tá bom, então. Eu sou a Dani, eu sou enfermeira, eu sou uma mulher branca, tô usando um óculos, tenho os olhos castanhos, o cabelo loiro com mechas, tô usando um batom vermelho e uma gola cinza assim de uma manta para esquentar um pouco esse friozinho. Acho que a Olha, Elaine está tentando conseguiu entrar. entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu consigo te ouvir Tá, bem. que bom. Oi, Elaine, consegue nos ouvir? Agora sim. Eu tô ouvindo você agora? Agora Sim, consigo te ouvir. uhum, Ah, que bom, então. que bom. Uhum. Pode se apresentar de novo, porque acho que o pessoal não conseguiu ouvir enquanto tu estava falando. Fazer tua Ah, audiodescrição. então tá bem. Então, eu sou a Elaine, sou uma mulher negra, cabelos crespos claro, não retinta, tô usando um óculos marrom, atrás de branca com uma folhagem, e eu sou uma pessoa com deficiência, eu uso cadeira de rodas. Tenho a minha deficiência adquirida desde 2018 por conta de uma doença autoimune, né, que é degenerativa da coluna.
e fui convidada, né, pela professora Raquel, pelo grupo do CEPAC, para participar, para passar um vocês, principalmente por ser uma mulher negra, né, então carrego três, mas aqui é ciência. A conexão dela tá fraca hoje. Bom, enquanto a Elaine tenta se reconectar, hoje o assunto é capacitismo e racismo, dois assuntos muito importantes, né? E que infelizmente são duas formas de discriminação que são muito fortes aqui no Brasil. A gente ainda vivencia muito. E as nossas duas convidadas de hoje são muito especiais para nós. A Dani já esteve aqui falando sobre outras temáticas e hoje ela vai abordar o assunto dela, que é sobre o estudo dela, que são relações étnicos raciais, e também o capacitismo e o racismo. Dani, tu pode falar um pouquinho sobre o teu estudo pra gente? Então, tá bom. Então, como eu me apresentei, eu sou enfermeira, né, de formação, e eu trabalho na área da saúde mental. Desde o início da minha graduação, eu já fui me inserindo em projetos de extensão, projetos de pesquisa na área da saúde mental. E entrei na residência, né, aqui na URGS, em saúde mental coletiva, para fazer, então, essa formação, que é uma formação em serviço, né? E eu fui inserida em dois campos de atuação no primeiro ano da minha residência, e um deles foi no setor de inclusão e diversidade no município aqui da região metropolitana. Era um setor da educação, né? Nesse campo da educação que eu fui trabalhar. E nesse projeto, eu acompanhava um aluno com deficiência, que tinha inúmeras questões, assim, era numa cidade, era no interior do município aqui da região metropolitana, é afastado mesmo, numa região, assim, assim de campos, que tem algumas produções, assim, de criação de animais, produção rural. E esse menino era um menino negro. E o que me chamou muito a atenção era esse encontro e esse, né, que eu venho depois, conforme os estudos, chamando de duplo estigma que esse menino vivia em função de ter uma deficiência e de ser negro. E isso se estendia muito também para todo o olhar que era direcionado para essa família, né? Então, trazendo assim que, bom, os outros irmãos dele já passaram por aqui e também não aprendem, Meu Deus. e também não aprenderam e também não aprendem, então, a família dele também não tem um cuidado necessário. Então, assim, muito forte esse estigma da deficiência associado à questão da raça. E aí, a partir dessa minha vivência na residência, eu fui depois para o mestrado, fiz mestrado na educação. E aí que eu comecei a pesquisar, né, e deu origem, então, à minha dissertação, e que depois, agora, logo, logo, vamos ter aí um livro, né, que acabou tendo da minha pesquisa, da dissertação, que eu trato, então, sobre o duplo estigma vivenciado por alunos negros e com deficiência. E se a gente for aí adentrando mais uma parte, assim, teórica, a gente vai ver que existe uma construção social do nosso país, uma lógica do capacitismo e do racismo que vem lá do século XIX, da lógica da eugenia, né, daquela medicina eugênica, que vai produzindo um entendimento de uma raça superior, que seria, né, a raça branca, e o negro uma raça inferior. Se cria essa lógica, assim como se cria uma tentativa de normalidade, onde os normais têm uma possibilidade de inserção, eles vão conseguir estar na sociedade, vão conseguir se desenvolver, e as pessoas com deficiência são vistas como incapazes de inserir em diversos espaços. Então, como tu trouxeste, Sara, a nossa sociedade, ela está estruturada sobre esses pilares, né? Isso foi dando uma continuidade, isso foi se desenvolvendo dessa forma. Então, olhar para o campo da educação, onde todos nós já passamos por a escola, e ver as possibilidades ou não, né, de aprendizagem, de desenvolvimento
que essas crianças, esses adolescentes vivem, foi muito rico. E sim, os professores, apesar de terem noção e de verem, né, muitos professores, eu também conversei com gestoras lá do setor da inclusão e diversidade na minha pesquisa, não correlacionam, sabe? E sentem até um baque no primeiro momento, assim. Dizer, peraí, não, mas não é assim. E claro, a gente sempre vai ter uma tendência a dizer que não, eu não sou racista, eu não sou capacitista, não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu quis dizer, mas somos constituídos, né, nessa sociedade dessa forma e temos que lutar contra isso todos os dias, né? Então, realmente, assim, no primeiro momento, as pessoas, os professores, né, as pessoas não entendiam muito por que que eu estava trazendo esse questionamento, assim, para a conversa, né? E aí, com o tempo, né, fomos fazendo encontros. Eu não conversei só com o professor de sala de aula, eu conversei com coordenação pedagógica e professores da sala de recursos, que as crianças com deficiência são acompanhadas, né? E fui em escolas que foram selecionadas que tinham crianças negras com deficiência, né, para fazer essa conversa. E, bom, aí nesse encontro, eu levei alguns disparadores, vídeos, textos sobre a Lei 10.639, textos sobre a política de inclusão de educação especial na perspectiva inclusiva, e aí a gente foi disparando a partir também dessa experiência de acompanhamento desse aluno que eu fiz na residência, que eu chamava de aluno não, porque tudo ele foi me apresentado dessa forma, ele não tem caderno, ele não tem mochila, ele não copia, né? Então estava dado ali para ele que ele não tinha nenhuma possibilidade, né? A partir desses conceitos, então, de discriminação e de preconceito, a partir do racismo, né, produzido por essa ideia de hierarquia racial, que existe uma raça, né, inferior, que seria da raça negra, e pelo capacitismo, esse preconceito e essa discriminação de ele ser incapaz de ter um caderno para copiar, incapaz de ter uma mochila, e ele ia na escola e tinha aquele cuidado dele ficar um tempo na sala, ele ser um aluno, né, um aluno de inclusão, assim, ele ser um aluno que estava incluído, cumprir de forma numérica, digamos assim, né, essa vaga, e, e estar ali também vinculado à sala de recurso, a outros dispositivos, né? Mas não era dada a ele a chance de desenvolvimento, né? Não se dava uma aposta para ele fazer dentro da capacidade dele, muito menos, né, se pensava nisso, nem numa adaptação curricular, assim, né? Realmente era um caso super grave, né? Mas ele não era grave, ele não chegou àquela idade, né? Ele estava no primeiro ano com 9 anos. Ele não chegou naquela idade por uma incapacidade dele, ele chegou por toda uma questão estrutural do racismo e do capacitismo que impediu, inclusive, que ele tivesse atendimentos, que a família tivesse assistência na saúde, que tivesse outros suportes da assistência social, enfim, de uma rede de suportes, né? Então, foi por essa questão. E assim, ó, foi incrível a mudança. A gente fez um trabalho que era um grupo com a turma dele, assim, eu ia uma vez na semana, chamava Quinta-feira da Alegria. E a gente levava temáticas para a sala de aula, e ele era o protagonista dessas temáticas. Então a gente fazia de uma forma, era eu, a prof da sala e a prof da sala de recursos. A gente fazia de uma forma com que ele fosse o protagonista daquelas atividades que a gente trabalhava, do jeito dele. Então um dia a gente fez de argila uma casinha de passarinho. E ele fez a casinha do jeito que ele conseguiu, com as dificuldades motoras que ele tinha, de recortar o passarinho dele, de pintar. E cada vez, assim, era muito lindo, porque cada vez ele pintava com a caneta e com o lápis mais forte, a pintura dele ia aparecendo no papel, nos trabalhos da escola, conforme ele também ia ganhando corpo e visibilidade naquela sala de um aluno, e depois o retorno dos colegas de dizer, ah, ele consegue, né, prof, do jeito dele, mas ele consegue, né? Então, assim, a gente teve um retorno dele de possibilidade de sujeito, sabe? De se ver, de conversar, de toda uma construção, assim, que foi possibilitado num lugar social para ele, né? Então, assim, foi esse motivador, assim, que me levou a esse estudo, assim, né? Hoje eu tô no doutorado, não abandonei, assim, né? Continuo discutindo as relações étnico-raciais e não especificamente as questões da deficiência, mas continuo, né, no CEPAC, em outros espaços, assim, né, também fazendo essa discussão, assim. Que legal, Daniel. É muito rico o teu estudo. E Uhum. aproveitando a tua fala, a Raquel fez uma pergunta assim, ó. Quais as maiores dificuldades dos ou das docentes em pensar no duplo estigma?
Porque eu vi assim que a principal dificuldade de olhar para isso era se sentir nesse lugar de discriminador, de preconceituoso. Uhum. Era essa, porque a gente faz tudo para incluir eles. Não é porque eles são negros que a gente não vai estar incluindo. Se a gente falar disso, ou se a gente ficar separando ou dando ênfase por ele ser negro, a gente vai estar sendo mais racista. Então, Uhum. aquela lógica, né, aquela lógica do mito da democracia racial, que também é um outro ponto, né, da constituição do forte do racismo e da raça no nosso país, né, que dizia que, bom, não precisa se falar de racismo aqui, porque aqui todo mundo vive bem, nós somos um país mestiço e não existe racismo. Acho que a Raquel está perguntando também, né, se a escola aplicava a lei. Isso. Não, não tinha. Inclusive, esse setor que eu trabalhei, que eu fui enquanto residente, se chamava Inclusão e Diversidade. Só que tinha uma pessoa, e era uma professora negra, que estava na gestão como assessora, para trabalhar com todas as escolas do município sobre a diversidade étnico-racial. Imagina que isso é impossível, né? E de se conseguir, assim. E uma pessoa só, enquanto que para a questão da deficiência, bom, tinha inúmeras outras pessoas. Não estou dizendo que não deveria ter, mas que tinha poucas para trabalhar as questões raciais, né? E as escolas, elas trabalhavam mais pontualmente mesmo na Semana da Consciência Negra. E a gente criou daí, com o meu plano de ação de residente, o Sarau da Cultura Afro-Brasileira. E aí a gente conseguiu passar por várias escolas, assim, com o Sarau. Fizemos também na Feira do Livro do município, aquele Sarau, trazendo poesias, assim, primordialmente poesias de autores negros, e trazendo para o debate, assim, com os profs, né, o tema. E ficou por um tempo, assim, esse projeto. Bom, mas aí depois com questões políticas, que, né, principalmente a nível da gestão tem mudanças, eu não conheço, assim, como que se constituiu, mas eu avalio, assim, que foi um bom encontro, sabe, que a gente teve, assim, para poder olhar para isso, discutir, e, e eu consegui depois fazer uma conversa com a equipe só, e agora eu pretendo dar continuidade de retorno, assim, também com a publicação do livro, poder levar, né, esse trabalho também para o município e tá fazendo essa conversa, assim. Eu acho que é um projeto bem pessoal, assim, também, né, que eu acredito que as mudanças dependem de todos nós, né? A gente precisa ir para além do que é os muros da universidade e se engajar mesmo, né? Ser ativo nas lutas. E por isso a gente está aqui hoje e poder estar pensando assim junto, né? Essas questões. Não sei se Isso. temos mais. Enquanto a Elaine tenta entrar, eu vou falar também um episódio que aconteceu com a gente, o CEPAC trabalha junto com a professora Lenisa no projeto Brincar de Viver e busca Uhum, a... Ai, desculpa, a Elaine está tentando entrar aqui. A inclusão digital de idosos que tiveram AVC, né? E como ela já fazia, o Palha fazia com projeto também de idosos com AVC, que tiveram AVC e afasia, muitos deles vieram para esse projeto, só que a maioria deles eram brancos. E aí, uhum, juntamente com a professora Raquel, foi proposto buscar idosos de baixa renda e idosos negros. E uhum, hoje no grupo a gente vê que no nosso, pelo menos, no nosso e em todos também, tem uma baixa quantidade de idosos negros, né? E os que tiveram muita dificuldade no acesso, muita dificuldade de tempo, às vezes a família não está ali para ajudar. Então, isso também é uma questão muito importante de ser pensada, né? Porque a gente fala não só do capacitismo, como também do racismo, como foi no teu estudo, quando tu uhum, falou do menino negro com deficiência, né? Também outra coisa que eu acho importante dizer para nós que do grupo do CEPAC, quando a gente começou a estudar essa temática, eu lembro, nunca vou esquecer quando eu entrei desesperada para Raquel falando, Raquel, não acho uma literatura, né, hoje aqui no Brasil que faça essa conjunção de racismo e capacitismo. Ou tu encontra só o capacitismo, que também é pouco, não é muita literatura que tu encontra sobre o capacitismo, e o racismo, né? Então, juntar esses dois assuntos, que também é muito grande aqui no Brasil, a gente não vê só o capacitismo, só o racismo, a gente vê pessoas negras e deficientes também.
E que tem. E tem um número grande de pessoas, né? O maior número de mulheres, pelo menos na época, assim, eu analisei um documento que em 2010, do último censo, né? Que a gente infelizmente não teve mais censo, né? Do IBGE. Em 2010, o maior número de pessoas com deficiência eram mulheres negras. Isso não deve ter mudado, né? E olha só como é difícil a comunidade, as pessoas negras acessarem os projetos de extensão. Quer dizer, a gente está falando de uma questão, né? De acesso aos serviços de saúde, ao SUS, de permanência, de assistência, de qualidade de assistência, inclusive de chegar, né, na universidade. E assim como hoje a gente está aqui vinculados à universidade fazendo essa discussão, nem sempre a academia é aberta a essas discussões e por isso não tem produção. Porque eu também passei por alguns perrengues, assim, para poder bancar e dar continuidade, assim, na minha pesquisa. Um pouco por não ter referencial, e outro pouco por causar realmente, né, um impacto e um incômodo. Que bom, será que é tudo isso mesmo, né? Porque o racismo, ele tá tão estruturado, ele tá tão entranhado na nossa vida, aqui no Brasil, pela questão forte do colonialismo, por ter sido o último país a ter, né, teoricamente ou no papel ter feito, né, o fim da escravidão, uma coisa que não aconteceu e que ainda se atualiza, né, com o conceito de colonialidade, enfim. Isso está tão forte que mexe com tantas questões assim, né, sociais, pessoais, em que muitas vezes as pessoas não querem mesmo, né, tá falando desse assunto, inclusive, né, e principalmente as pessoas brancas não querem se implicar em olhar para os seus privilégios, né. E a professora Lia, né, Schuckmann fala muito da questão do conceito de branquitude, de que implica hoje o branco no nosso país e todos os benefícios e privilégios de ser branco e majoritariamente nos projetos, né? Na assistência, tu ter só pessoas brancas, na universidade, tu ter muito mais pessoas brancas, sendo que o país, a maior parte da população é negra. Né? E aí onde essas pessoas estão. Né? Então, muitas vezes, agravo de deficiência devido à falta de assistência também, né? Não tem condições de acesso, não tem conhecimento dos outros dispositivos da rede para acesso, e isso vai se encontrando. Eu conheci o conceito de duplo estigma, que eu então uso, é de um pesquisador da UFBA, um psicólogo, que ele escreveu sobre os efeitos psíquicos de pessoas negras com deficiência e como que elas lidavam com essa situação, assim, psicologicamente, quais eram os efeitos, assim. Eu acho que depois a gente pode também colocar embaixo ali, né, da nossa gravação, podemos colocar a produção dele também, né, enfim, para divulgar, assim, porque realmente, né. E tem um outro coletivo também que chama Vidas Negras com Deficiência Importa, que tá no Instagram, que tem um movimento bem interessante de ativistas negros com deficiência, que tá por todo o país, assim. E, tem até em Porto Alegre, eu sei que tem algumas pessoas representantes também. Até eu mandei o nosso convite da live, não sei se tem alguém aqui hoje, se hoje consegue, porque eles também têm uma agenda bem de várias atividades, assim, eu vi que tinham outras lives essa semana mesmo. A Raquel Vou perguntou ali qual autor. Eu vou colocar aqui todo o nomezinho dele para nós. Posso colocar aqui que eu Enquanto só. ela escreve, a gente vai dando um oi pro pessoal que está nos assistindo, né? Aqui os comentários passam rápido, mas aparece aqui a Letícia Ludovico, sempre nos acompanhando. Um beijo para ti, Letícia. A Raquel, a Camila, a Luísa, o grupo do CEPAC, né, por inteiro. Muito obrigada, pessoal, por estar nos acompanhando. A Simone Reis, a minha mãe, o meu pai, obrigada por estar assistindo. E a Jéssica também. Então, gente, é um assunto muito importante que a gente está falando. Também faz parte do nosso estudo, porque o nome NEPARC Psi, né, é o Núcleo de Extensão e Pesquisa Antirracista e Anticapacitista. Então, a gente não podia deixar de fazer uma live com esse assunto, né? A gente lamenta bastante a Elaine não estar conseguindo entrar, porque ela tem também muito a contribuir hoje. Eu espero que ela consiga. A Dani colocou ali o autor, Carlos Vinícius Gomes Melo. A Elaine está Vamos ver se entrando. agora a gente consegue escutar um pouco, né? Elaine.
Oi, Elaine, consegue nos ouvir? Pessoal, Travando um pouco. Consegue nos ouvir, Elaine? Agora a gente não consegue ver. simplesmente não entra. Bom, enquanto também a gente espera e esperamos que ela consiga entrar. Continuamos então com a Dani. Eu queria. Conseguiu, Elaine? Não quero continuar. Eu também tinha pensado numa questão importante para a gente pensar, que está ligado assim, com a minha pesquisa, que são as políticas de ações afirmativas. Né? As primeiras políticas de ações afirmativas, elas são direcionadas para as pessoas com deficiência, pensando na inclusão no trabalho, né? E aí, posteriormente, então, a gente vai ter mais voltadas para as cotas para as pessoas negras, tanto em concursos públicos como nas universidades, mas não no trabalho, né? E também por experiências minhas, assim, profissional, como essa questão do trabalho, ela tem um atravessamento importante, né? Para a gente poder olhar, porque no momento em que a gente não tem possibilidade das pessoas com deficiência e pessoas negras com deficiência acesso à universidade, acesso à escola pública de qualidade dentro das suas necessidades, pensando um conceito mais assim de equidade, né, de oportunidades. Consequentemente, a gente não vai ter formação, né? Essas pessoas sem formação, como elas vão se inserir no mercado de trabalho, em cargos, né? Em cargos de chefia, em cargos enfim, de coordenação, ou em cargos, né? Que a gente, por exemplo, numa universidade federal, a gente tem professores negros com deficiência, né? A gente poder olhar para esse espaço das políticas de ações afirmativas enquanto um processo reparatório dessas estruturas assim, né, sociais do nosso país, ainda mais que no próximo ano, né, a princípio se fecha em um ciclo das políticas de ações afirmativas para as pessoas negras, de inserção, e é uma temática que a gente tem que pensar, né? O quanto se avançou e quanto mais a gente vai avançar em relação a isso, não só para o trabalho, mas para o contexto de uma universidade que tenham pessoas negras com deficiência, né? E que tenham pessoas negras com ou sem deficiência também, né? Eu acho que isso é uma outra questão bem importante, porque estamos aqui num coletivo também vinculado à universidade, né? É verdade. Oi, Elaine, consegue nos ouvir? Seguindo, eu consigo, quando eu saio, eu escuto eu entro, Trava bastante. parece que está travando tudo, não entendo. Eu acho que caiu a conexão dela de novo. Olha, eu acho que se a gente não conseguir hoje, a gente pensa de bolar uma outra estratégia, daqui a pouco de estar pensando, né, Isso. a fala dela, de repente da gente fazer uma gravação de vídeo também, que é uma coisa legal, assim, né, de É, deixar, porque assim, ó, as experiências, a experiência de uma mulher negra, né, de ser uma mulher negra, né, que a gente sabe dessa sociedade que a gente vive machista e cheia de barreiras com deficiência, é muito importante, a gente precisa ouvir a fala dela e ouvir todas as questões que ela tem para trazer desse enfrentamento, assim, né? é verdade. Enquanto, Acho que a enquanto Raquel tá fazendo. isso, muita gente comentou aqui, Dani, que foi muito boa a tua fala sobre a questão da educação e pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu estava lembrando agora que eu e as minhas colegas fizemos um trabalho de psicologia e educação. E a gente fez sobre educação inclusiva. E a gente Uhum, viu, era um estudo de 2015, né?
faz um tempo, mas se tu parar para pensar, não é um tempo muito longo, assim, para Uhum. falar hoje. E a gente se apavorou com o número de desistência de pessoas com deficiência que às vezes não chegam nem no ensino médio, né? E Uhum. também eu li um livro, eu não lembro o nome do livro. Se eu lembrar, eu coloco como indicações literárias também, porque é muito bom. Onde fala sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a maioria das pessoas com deficiência são postas em lugares onde não aparece para o público, né? Então aí a gente imagina uma pessoa com deficiência que já não é, não, a sociedade não quer ver, né? E uma pessoa com deficiência negra, né, no mercado de trabalho, que é uma coisa que eu particularmente digo que eu nunca vi. Nunca cheguei a ver uma mulher ou um homem negro com deficiência em um lugar público de trabalho. A Raquel colocou aqui. Paulo, Fernando e Josiane, que vocês podem nos contar sobre a vivência de ser pessoas negras com deficiência. A gente tem no coletivo a Josi, inclusive a Josi deu oi aqui nas perguntinhas que ela não conseguiu comentar. Uhum. Oi, Josi, a gente fica muito feliz com a tua presença. E a Raquel perguntou se vocês poderiam contar pra gente como é a experiência de vocês como pessoas negras com deficiência. Que a gente sabe, como a gente já disse no início, é muito difícil ser uma pessoa negra e deficiente aqui no Brasil, né? Em todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil, onde o racismo e o capacitismo são muito fortes. A Elaine mandou uma mensagem que não está carregando. Ela está tentando entrar, ela ainda quer entrar e eu acho que também vai ser muito Isso. importante ouvir ela. Uhum. Enquanto isso, a gente vai te ouvindo, Dani. Vamos ver agora que ela tá tentando entrar. Eu fiz algumas anotações também relacionadas a essa ligação assim, estrutural e constituinte do nosso país em relação a esse preconceito e discriminação do racismo e do capacitismo, né? Porque, olha, assim, eu fiz umas anotações aqui, vou dar uma colada. Tá. Oi, Elaine. Ver se ela consegue. Vamos lá. Elaine, eu vou falar algumas coisas e se tu conseguires, tu me corta, tá? Para a gente poder te ouvir. Assim, ó, vamos pensar esse duplo estigma, né? Esse duplo enfrentamento das pessoas negras com deficiência a partir de expressões depreciativas, né? Que é muito vivenciado, tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas negras vivenciam. Então, olhar para isso, né? Do que já tá, do que tá ali todos os dias, tendo que enfrentar. Isso que pode ser visto, pode ser dito que é o bullying, né? Para algumas pessoas, ou eu não quis falar isso, não foi isso que eu quis dizer. A outra questão, né, seria as funções no trabalho também, né, como tu já colocaste, de bom, não vamos colocar essa pessoa com deficiência nessa atividade, porque ela não vai ser capaz de fazer isso, ou vamos colocar só lá naquela onde ninguém está vendo, assim como a gente vê cotidianamente, né, nas empresas, as pessoas que estão na higienização, as pessoas que estão nos serviços mais precarizados, seriam as pessoas negras, né? E a questão do sofrimento, por ser uma pessoa com deficiência e de ser visto sempre como alguém resiliente, nossa, quando tu conseguiu sair de casa e pegar o ônibus, né? Parece que tu tá fazendo algo assim de extrema resiliência, como se tu não pudesse estar num outro lugar social que não um lugar de sofrimento, e que isso também está imposto, né, pelas pessoas negras, principalmente pela questão assim de estar mesmo inseridas uma classe social com inúmeras dificuldades, né? Então, sempre vivendo mesmo à margem da sociedade, né? Então, esses preconceitos e essas situações, elas geram uma desigualdade social, né, para essas pessoas. Elas geram uma impossibilidade
de inserção e de ascensão social em inúmeros pontos da vida delas, né? Então, realmente, a gente ouve muito falar da questão do racismo estrutural, se popularizou muito, né? Agora os estudos, enfim, mas o capacitismo ele também é estrutural, né? Nas relações do nosso país. É verdade. A Letícia Ludovico fez uma pergunta. Tem bastante referências que interseccionam. Peraí, que saiu aqui. Racismo e capacitismo, ou você teve dificuldade de fazer suas pesquisas, Dani? Tive dificuldade. Tive sim, porque, como eu falei, né, tem o Carlos Vinícius, que é esse psicólogo, que foi a pessoa que eu conheci, assim, que discutiu o tema e que usou esse conceito de duplo estigma para enfrentamento, né, das pessoas negras e com deficiência, e eu não conhecia nenhum outro estudo, assim, ainda não conheço, né, que tenha trabalhado não só na educação, porque ele é da psicologia, ele trabalhou numa outra perspectiva, né? Mas nem só na educação e nem na psicologia eu não tenho conhecimento de outros agora, assim, não sei, assim, foi realmente uma costura teórica difícil de fazer, de afirmação, sabe? Da existência desse duplo estigma, porque não só no campo da educação, mas dentro da própria universidade, assim, né? Alguns enfrentamentos, assim. Porque, como eu falei, quando a gente olha para essas peculiaridades do racismo e do capacitismo que estão relacionados lá, essa estrutura que veio desde o século XIX pela questão da eugenia, a gente vai ver tem muito mais coisa à frente. As lutas dos movimentos, a luta do movimento das pessoas com deficiência, a luta do movimento social negro por garantias de direito, por inserção na educação, por inserção, porque a educação ela se tornou universal há pouquíssimo tempo. E mesmo assim, ainda as pessoas negras, elas são o maior número de pessoas analfabetas no país, e mesmo assim as pessoas com deficiência ainda não estão na maioria incluídas. No estado do Rio Grande do Sul, a gente ainda tem muitas escolas de educação especial, né? A gente precisa de uma inclusão mais efetiva nas escolas públicas, né? Onde passe do papel da política e que efetivamente essas, né, crianças e adolescentes sejam incluídas. E quando se trata da questão da adolescência, é mais complexo ainda, envolve inúmeras outras questões. Quando é criança, eu vejo que ainda tem uma facilidade para alguma inserção. Acho que a Elaine está conosco, vamos ver se ela Isso, consegue. vamos ver. Eu vou desligar minha câmera aqui para ver se a internet fica Tá, melhor. tá bom. Quem sabe os comentários também, né? Isso. Vamos ver. Elaine consegue falar? Eu acho que caiu de novo. Sim. Estávamos conseguindo te ouvir. Conseguem me ver? Me escutar? Quem sabe tentar só com áudio também, Elaine, será que não daria? É, ela caiu. E aqui, enquanto ela tenta entrar de novo, uma hora esperamos que ela consiga. Quando a gente falou sobre experiências, a Josi me escreveu aqui. Ela contou um dia também numa reunião do CEPAC. Ela trabalha na Câmara de Vereadores e é uma mulher cega, né? E ela contou aqui um exemplo de uma vez que ela chegou no trabalho e ela estava indo para o trabalho e a recepcionista perguntou quem ela estava querendo visitar, sendo que a Josi praticamente já é conhecida lá pelo seu trabalho, mas quando a pessoa não conhece ou se faz, perguntou para ela se ela estava indo visitar alguém. Então, esse é um dos exemplos que a Josi, infelizmente, passou, né, por ser uma mulher cega.
A Elaine também já nos contou alguns episódios que aconteceu com ela, são bem tristes. A Elaine, pessoal, é uma mulher, é uma advogada, uma mulher negra com deficiência adquirida. Então, por isso que a gente, se ela não conseguir hoje entrar, vai ser muito importante ela fazer um vídeo pra gente, porque ela tem muito, muito, muito o que contribuir para esse assunto, né? Aqui a Flores Carlinha disse: ontem assisti 2 livros e os assuntos eram racismo estrutural e capacitismo. E hoje aqui com vocês, momento especial. Que bom que tu gostou, que tá gostando. É um assunto muito importante mesmo, um assunto que não deve se calar nunca. Raquel Silveira disse: Francisco José Roma abusar a interseccionalidade entre raça e Uhum. a situação de surdos e surdas negros e negras em São Luís do Maranhão. É a dissertação de um mestrado. E aqui, 2 lives foram, não foram 2 livros. E a É. Elaine está tentando entrar de novo, vamos ver se agora ela consegue. Esses são os desafios da internet. Sim, eu acho que é muito importante assim a gente tem um mundo de estudos para a gente poder olhar, até pelo olhar da interseccionalidade que a Raquel trouxe, é um outro conceito que vai abarcar outras questões também de gênero, raça e classe, né? Para estar pensando no racismo e o capacitismo. Acho que é muito interessante a gente poder olhar por essa questão de conceitos, de produção também em outro momento, assim, né? Verdade. Vamos desligar aqui. Oi, Elaine. Se tu conseguir falar aqui rapidinho, a gente está te vendo se mexer, talvez a gente consiga te ouvir. A gente não tá, eu não tô te Vocês estão. E ouvindo. agora estão me Agora Agora escutando? sim, sim. agora sim. Não. Sim. Sim? Ai, que pena. Talvez, bom, no início Tu também. acha que se eu sair não ajuda? De Isso, repente, mas para. no início deu uma travada também, mas vamos tentar. Aí tu sai, eu tento colocar ela. Qualquer coisa eu te Tá coloco bem, aqui eu de vou novo. sair. Deixa eu ver se eu sei sair também, que eu tô aprendendo a mexer aqui. Vou sair, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, vamos ver se eu consigo colocar a Elaine de volta. Vamos ver. Enquanto isso, o pessoal que está chegando, o assunto é capacitismo e racismo. A gente teve a fala da Dani e o estudo dela é relações raciais e ela também está fazendo mestrado, doutorado na URGS, aliás, em psicologia social institucional. Oi, Elaine, consegue me ouvir? Eu não consigo te ouvir. Eu consigo te ver direitinho, mas eu só não consigo te ouvir. Oi, agora estão me escutando? Agora eu escuto. Estão me escutando, gurias? Não, faz um sinalzinho. E tô sem áudio, isso? Agora a gente consegue te ouvir.
Agora eu não consigo escutar. Elaine, tu consegue deixar só o áudio, desativar o vídeo ou não tem como? Tem como deixar só o vídeo? Só o áudio, aliás, e deixar sem o vídeo? É, ela tá com problemas de conexão mesmo. Não deu. Eu não sei se mais alguém conseguiu ouvir ela, mas pra mim ela travou totalmente. Aquela hora eu vou trazer a Dani de volta, pra gente ir assim encaminhando pro final. Infelizmente a gente não pôde ouvir a Elaine. É. Consegue ouvir, Elaine? Bom, eu não consigo ouvir, Consigo ela tá ouvir. E vocês travando. conseguem me escutar? Agora sim eu consigo te escutar. Tem que fazer uma próxima, pelo que eu vendo. Bom, não deu de Ó, novo. ó, que pena. Bom, ah, como não deu então pra Elaine entrar, a gente agora de qualquer forma a gente vai pedir para ela fazer um vídeo, né, falando sobre a experiência dela, a gente colocar no IGTV, muita gente já está pedindo nos comentários. E enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre as nossas rodas de conversas do CEPAC, que a Raquel ali pediu para eu avisar. Todas as terças-feiras, às 19 horas, temos as rodas de conversa, tá? A Dani, a Elaine, integrante, a Josi também, são muito importantes essas rodas de conversa que a gente faz essas trocas, né? Como a gente já disse no início, a literatura é pouca, mas o estudo, a luta e a experiência são muito importantes para que esse assunto possa crescer, né? E o nosso Instagram está aí para isso, para que, além de um conhecimento maior do público em geral, a gente possa também incentivar as pessoas com na luta. A Sheila também faz parte, a Sheila é advogada também. O nosso grupo agora está crescendo com advogados, a gente está Uhum, forte nisso, mas uhum. é muito legal. A Elaine mandou desculpa pessoal por não poder entrar. A gente entende, Elaine, infelizmente a gente não vai poder te ouvir hoje, mas a gente vai te pedir para tu fazer um vídeo depois para colocar aqui no Instagram e as pessoas poderem te conhecer melhor. Então, para a gente se encaminhar para o final, eu passo para a Dani de novo, né? Deixa eu ver se Uhum. tem alguma pergunta aqui. Ó, o Paulo Fernando colocou: minhas primeiras experiências no mercado de trabalho foi no sentido de me adequarem a postos que, na visão deles, eu conseguiria executar. Isso também é um problema, né? Que geralmente no mercado de trabalho eles não querem saber as tuas habilidades, e sim o que eles acham que tu pode
né? O que que uma pessoa deficiente pode fazer na visão deles. Isso é um Obrigada. extremo, é um bom exemplo do capacitismo, né? De tu É, delimitar para a pessoa o que ela pode fazer. E o Paulo também é um psicólogo negro, né, com deficiência, então com certeza ele vem enfrentando aí, não só no mercado de trabalho, mas no cotidiano da vida, vários preconceitos, discriminações, barreiras, né? exatamente. Então, eu queria agradecer, né, a todos que estão aqui com a gente e ficamos esperando, ansiosos para ouvir a Elaine, para o vídeo dela, né, e dizer que, como integrante do CEPAC, eu convido a todos para estar junto, integrando a nossa luta, né, que está de portas abertas e a página também está sempre trazendo várias notícias, vários assuntos, né, teóricos também, para a gente poder estar se informando e que a gente segue aí. Estamos aqui, daí sempre disponíveis para conversa, né? Vamos continuar nessa luta todos os dias. Uma boa noite, então, gente. Exatamente. Dando um oi também para mulheres de baixa visão e cegas, do movimento de mulheres com baixa visão e cegas, que a Josi faz parte, né? Se eu falei o nome errado, desculpa, Josi, eu já escrevi errado uma vez também, ela me corrigiu, eu não decorei ainda. Mas obrigada por participarem, obrigada a todos e todes também. O Paulo Fernando, a Josi, a Jéssica, vocês fazem parte também do CEPAI, que é muito importante ter vocês lá. E nas rodas de conversas, como eu estava falando, só para finalizar, todas as terças-feiras, às 19 horas, é uma roda aberta para quem quiser participar, é muito importante e a gente está sempre abertos a novas pessoas para o nosso grupo. Ali ela escreveu por extenso, mulheres cegas e com baixa visão. Agora sim eu decorei. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Pessoal, obrigada por nos acompanharem até aqui. E não se esqueçam, né, que esse assunto é muito importante. Não é só mais uma live e vai ter parte 2, parte 3 sempre, porque essa é a base do nosso estudo, né? Racismo e capacitismo. Muito obrigada e boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite.